Continuando o ano 2015, que somados é o número 8, é a letra Het, eu gostaria de apresentar uma lenda escrita num dos maiores livros da literatura hebraica, o Zohar. O Zohar é um dos livros-chave para entender toda a cultura da alquimia, da Kabbalah, inclusive dos textos hebreus. Que todo o Zohar é um livro fantástico, em que analisa profundamente a Bíblia, o Velho Testamento, o Tanakh. Ele analisa desde a Torá, desde o Gênesis até o último livro da Torá, do Tanakh. E nele encontra-se uma lenda muito interessante, que eu gostaria de falar sobre esse número 2015. 2015 é o Het, já falamos. Diz o Zohar que quando Deus criou o mundo, ele se propôs a criar o mundo, ele tinha que encontrar uma letra com a qual ele iniciaria a criação. Nós sabemos que a Torá começa com a letra Bet, Bereshit Bará. Mas ele precisava começar com uma letra, e ele chamou todas as letras. As 22 letras do alfabeto hebraico ficaram diante do Altíssimo, bendito seja. E aí a cada um se apresentou-se cada um, dizendo o porquê ele queria ser a primeira letra da criação. Quando chegou a vez do Het, que é o 8, que é o 2015, seria o 2015, o símbolo 2015, o Het se apresentou e Deus disse para ele, não, você não pode ser a letra com a qual inicio a criação, porque você é a primeira letra da palavra Hetá, que significa pecado. Então, eu não posso começar com essa letra, a criação. Não tem como começar, é impossível. E ele o despediu, não podia começar a criação com a letra Het. É interessante que os antigos essênios, os escritores dos livros maravilhosos daquela época, eles analisaram também a letra Het, o pecado, o Hetá. E é interessante que o Hetá, que significa pecado, pelo qual o Het não foi aceito para ser a primeira letra da escrita, da criação, tem um segredo, tem um mistério. É aquilo que eu disse na quarta interpretação, tem um mistério. O Hetá é composto da letra Het, Tet e Aleph, que significa pecado. Mas é interessante que esse Hetá, essa palavra pecado, dentro da tradição grega, é a palavra hamartia. A palavra hamartia é errar o alvo, ou seja, se originou dos esportes gregos, de arco e flecha, e hamartia é errar o alvo. Daí houve a tradição de que pecado seria errar o alvo, não fazer a coisa certa. Eu acredito que não é bem assim. Porque, segundo os grandes hebraístas antigos, eu estou falando dos antigos hebraístas daquela época, o Hetá, ele tem uma tradição ligada ao Hitá, que é o Het, Tet e Ré. É muito parecido, vocês podem notar. As duas palavras têm as duas letras iguais, o Het e o Tet. Só que o Hitá significa trigo. E o trigo, na tradição grega, é morte, ressurreição e criação. É o trigo. O símbolo hebreu da vida, do pão da vida, da sobrevivência, da eternidade, da ressurreição, da morte e ressurreição. Então, segundo eles, o pecado não é exatamente errar o alvo, mas é fazer com que o trigo não morra e não produza, ou seja, é preciso a criação.
O pecado seria, então, a falta de criação. Você não cria, você está em pecado. Não é errar o alvo. As pessoas confundem. Confundem. Por quê? Porque naturalmente as pessoas acham que deveriam fazer dentro de uma moral escolástica, que tudo tem que ser certinho. Mas também não produzem nada, não criam nada. Ninguém está criando nada. Está todo mundo hackeando. Como diz o FBI, alguns dias atrás, diante da questão de Coreia do Norte, de ter invadido, hackeado a Sony, o líder do FBI diz assim, já que Coreia do Norte hackeou a Sony, então todos podemos hackear a Coreia do Norte. Ou seja, a questão é hackear, copiar. Ninguém precisa criar nada. Ninguém precisa irritar. Ninguém precisa criar. Mas é preciso criar sim. Não é errar o alvo. Não é errar Martia. É irritar. 2015, senhores, está caracterizado pela criação. Eu diria até, eu teria a coragem de dizer, quem não criar em 2015, ele vai errar o alvo. E ele vai cometer o retar. Ele não vai fazer o ritar, ele vai cometer o retar. 2015 é o símbolo e o desafio de que você tem que criar. Nós temos que criar.